E aí, pessoal, deixa eu fixar aqui o comentário só para quem entrar agora saber do que se trata. Pessoal começando a entrar. Estamos de volta para a nossa leitura coletiva, interativa. Bem-vindos. Olha, para quem está entrando pela primeira vez e não sabe do que se trata, deixa eu só dar uma explicaçãozinha rapidinha. Todo mês nós escolhemos 2 livros de leitura coletiva. Uma leitura coletiva tradicional, onde todo mundo lê em casa e a gente faz um debate no final do mês. Então cada um lê no seu ritmo, eu faço um cronograma, coloco tudo no nosso canal do Telegram, que a gente tem um canal do Telegram para as leituras coletivas, lá a gente bate papo, troca ideias, enfim. E eu coloco os cronogramas. Então essa leitura coletiva tradicional, a gente lê cada um no seu ritmo, seguindo o cronograma. Esse mês é dar um tempo entre costuras. E no dia 25, e normalmente no final do mês, mas esse, excepcionalmente, como a gente vai ter feriado, no dia 25 a gente vai debater um tempo entre costuras. A outra leitura coletiva é uma leitura coletiva interativa. Então você, de forma geral, compra um livro, tem um livro em casa. Quem não tem problema, porque eu leio o livro aqui, mas é bom ter em casa até para acompanhar. Eu leio todo dia, umas 6 da tarde eu faço uma live e leio uma média de 40 minutos, meia hora, dependendo das páginas e do capítulo. E no final, a gente debate aqueles capítulos lidos. Esse mês, vocês escolheram As Boas Mulheres da China, da Xi Han. Esse livro é espetacular. Eu amei essa escolha que vocês fizeram, porque esse livro é um livro muito especial e eu acho que vai dar, assim, um debate maravilhoso. Tô vendo um monte de gente me dando boa noite aqui. Boa noite, gente, desculpa. Ah, só o cronograma que me salva e incentiva a ler. Que delícia ouvir isso. Boa noite, Vânia. Boa noite, Cris. Então, hoje a nossa primeira leitura coletiva, a gente vai ler o prólogo e o primeiro capítulo hoje, tá? E quando a gente terminar, vamos debater. Esse livro é um livro diferente. É muito importante que esse primeiro capítulo, porque vocês vão entender do que se trata. Tudo que tem aqui são histórias reais, histórias incríveis, vocês vão ficar encantadas. Para quem não conseguir assistir uma outra live, não se preocupe, porque esse é um livro que não tem sequência, nós vamos ler na sequência, mas vocês podem assistir de forma aleatória, não tem problema nenhum. E todas as lives serão salvas. Dessa vez a gente vai colocar a salva como LC Xi Han, tá bom? Então, dito tudo isso, Vanessa, esse livro é sensacional, necessário, concordo em gênero, número e grau. Então, vamos começar com o livro Xi Han, As Boas Mulheres da China. Todo dia, às 6 horas, a leitura coletiva. Eu havia falado no cronograma do Telegram que provavelmente a gente ia fazer um respiro, que a gente tem alguns respiros nesse final de semana. Mas eu acho que eu vou mudar desse final de semana para o outro. Mas eu aviso para vocês, porque provavelmente a gente vai fazer direto, tá bom? Então, começando, Xi Han, As Boas Mulheres da China. Vozes ocultas. Já tô, gente, com minha aguinha, porque vocês sabem que de vez em quando eu fico sem fôlego, né? Preciso tomar uma água de tanto ler. Tem a nota da autora, que eu acho muito interessante, que eu vou ler para vocês primeiro. Tá bem no início, não tem nem página, mas na nota da autora ela fala o seguinte: as histórias contadas aqui são verídicas, mas os nomes foram alterados a fim de proteger as pessoas envolvidas. Em chinês, Xiao, na frente de um sobrenome, Xiao é X-I-A-O, tá? Na frente de um sobrenome significa jovem. Quando precede o primeiro nome, cria um diminutivo, indica maior proximidade em relação à pessoa com quem se está falando. Só pra gente entender como é que vai ser daqui pra frente. Gente, tem algumas histórias que são muito pesadas, mas assim, é muito, muito bom, porque a Xi Han, que é a escritora, ela tem uma sensibilidade, uma forma de escrever que me lembra muito a Svetlana. É maravilhoso, daquele livro das Vozes de Chernobyl. Prólogo agora, prólogo tá na página 9, tá? Às 9 horas de 3 de novembro de 1999, eu estava a caminho de casa. Depois de dar uma aula no curso noturno da School of Oriental and African Studies, SOAS, da Universidade de Londres. Ao sair da estação de metrô Stamford Brook para a escura noite de outono, ouvi um som rápido atrás de mim. Não tive tempo de reagir e alguém me bateu com força na cabeça e me jogou no chão. Nossa, tinha esquecido dessa parte, essa parte é muito legal.
Instintivamente, segurei firme a bolsa, onde estava a única cópia de um manuscrito que eu acabara de escrever. Mas o meu agressor não se deixou demover. Da bolsa! Gritava sem parar. Resisti com uma força que eu não sabia que eu tinha. No escuro, não conseguia enxergar um rosto. Só estava ciente de que lutava com um par de mãos fortes, mas invisíveis. Tentei me proteger e, ao mesmo tempo, dar-lhe um pontapé no ponto onde eu achei que ficasse a virilha. Ele chutou de volta e senti uma dor aguda explodindo nas costas e nas pernas e o gosto salgado de sangue na boca. Passantes começaram a correr aos gritos. Em pouco tempo, o homem foi cercado por um grupo enfurecido. Quando me pus de pé, cambaleando, vi que ele tinha mais ou menos 1,90 m de altura. Mais tarde, a polícia quis saber por que eu tinha arriscado a vida por uma bolsa. Tremendo e dolorida, eu expliquei. É que meu livro está dentro dela. Um livro? Admirou-se o policial. Um livro é mais importante do que a sua vida? Esse policial deve ser leitor, né, gente? Claro que a vida é mais importante do que um livro, mas em muitos sentidos, o meu livro era a minha vida. Era o meu depoimento sobre a vida de mulheres chinesas, o resultado de um trabalho de muitos anos como jornalista, que é o objeto dessa leitura, gente. Eu sabia que eu tinha sido imprudente. Se tivesse perdido o manuscrito, poderia ter tentado reescrevê-lo, mas não tinha certeza se seria capaz de enfrentar novamente as emoções extremas provocadas pela redação do livro. E quando vocês lerem o livro, vocês vão entender por que ela falou isso. Depois eu falei, nossa, escrever de novo esse livro, tudo que ela colocou aqui, devia ser muito pesado. Fora doloroso reviver as histórias das mulheres que eu tinha conhecido e ainda mais difícil pôr as minhas lembranças em ordem e encontrar uma linguagem adequada para expressá-las. Ao lutar pela bolsa, eu estava defendendo meus sentimentos e o das mulheres chinesas. O livro era o resultado de muitas coisas que, caso se perdessem, jamais poderiam ser reencontradas. Quando alguém mergulha nas próprias recordações, abre uma porta para o passado. A estrada lá dentro tem muitas ramificações e a cada vez o trajeto é diferente. Não, isso é o prólogo. O prólogo, tá, gente? Já começou assim. Você veja a mulher lutando por este livro, que é As Boas Mulheres da China, que a gente vai ler agora. Era ali naquela bolsa dela, estava o manuscrito desse livro. Agora, o capítulo 1, na página 11. Meu percurso rumo às histórias das mulheres chinesas. Numa manhã da primavera de 1989, ou seja, 10 anos antes daquele assalto que a gente leu no prólogo, logo cedo eu ia na minha bicicleta, pombo voador, pelas ruas de Nanquim, divagando sobre o meu filho Pampam. Os brotos verdes nas árvores, as nuvens de respiração gelada envolvendo outros ciclistas, os lenços de seda das mulheres agitando-se ao vento primaveril, tudo se mesclava com pensamentos sobre o meu filho. Eu estava criando sozinha, sem auxílio de um homem, e não era fácil cuidar dele e trabalhar fora. Mas em toda viagem que eu fizesse, longa ou curta, mesmo no curto trajeto até o trabalho, ele me acompanhava em espírito e me dava coragem. Ei, apresentadora famosa, olha onde você vai, gritou um colega quando entrei meio vacilante no prédio da estação de rádio e televisão onde eu trabalhava. Haviam 2 policiais armados nos portões. Mostrei-lhes o meu passe. Lá dentro, eu teria que passar por mais 2 guardas armados, diante da entrada dos escritórios e estúdios. A segurança na estação era extremamente rigorosa e os empregados tomavam cuidado com os guardas. Corria a história de que um soldado novo tinha pegado no sono durante uma noite de plantão e acordou tão agitado que matou o camarada que o despertou. A minha sala ficava no 16º andar, dos 21 andares daquele prédio moderno e severo. Eu preferia subir a escada a arriscar-me usar o elevador, que não merecia confiança e quebrava frequentemente. Quando cheguei à minha mesa, percebi que tinha deixado a chave da bicicleta no cadeado. Meu Deus do céu, 16 andares, gente. Com pena de mim, um colega se ofereceu para telefonar para o porteiro. Isso não era muito fácil, porque na época, nenhum funcionário de baixo escalão tinha telefone. E o meu colega teria que ir à sala do chefe da seção para fazer o telefonema. No final, alguém me trouxe a chave, junto com a minha correspondência.
Em meio à grande pilha de cartas, uma me chamou a atenção imediatamente. O envelope tinha sido feito com a capa de um livro e havia uma pena de galinha grudada nele. Segundo uma tradição chinesa, uma pena de galinha é sinal de pedido de socorro urgente. Nossa, essa daqui já me marcou profundamente. A carta vinha de um garoto e tinha sido mandada de uma aldeia a cerca de 250 quilômetros de Nanquim. Começando agora a carta, tá, gente? Está em itálico porque a carta, ela está lendo essa carta. Respeitada Shi-Han, ouço todos os seus programas. Todo mundo na nossa aldeia gosta deles. Mas não estou lhe escrevendo para dizer como seu programa é bom. Estou escrevendo para lhe contar um segredo. Não é bem um segredo, porque todo mundo aqui na aldeia sabe. Há um homem velho e aleijado aqui, de 60 anos, que comprou uma esposa recentemente. Ela parece muito nova, acho que foi raptada. Acontece muito disso por aqui, mas muitas das garotas conseguem fugir mais tarde. O velho está com medo de que a mulher fuja, por isso amarrou-a com uma grossa corrente de ferro. A cintura dela está em carne viva. Nossa, gente, é pesado isso. Por causa do peso da corrente. O sangue escoa pela roupa. Acho que ela vai morrer. Salve-a, por favor. Não mencione essa carta no áudio de modo algum. Se os moradores da aldeia descobrirem, expulsam a minha família daqui. Que o seu programa fique cada vez melhor. Seu ouvinte leal, Chang Xiao Xuan. Aquele Xiao que ele explicou pra gente no início. Então é Chang, aí no sobrenome é Xiao e o Shan. Era a carta mais aflitiva que eu recebia. Gente, eu juro que quando eu li essa carta me deu uma dor no coração, não sei vocês, mas me deu uma dor no coração que não dá pra explicar. Era a carta mais aflitiva que eu recebia desde que começaram a apresentar o meu programa noturno de rádio, Palavras na Brisa Noturna, 4 meses antes. Nele, eu discutia vários aspectos do cotidiano e usava minhas próprias experiências para obter a confiança dos ouvintes e sugerir meios de lidar com as dificuldades da vida. Meu nome é Shi-Han, dissera eu no início da primeira transmissão. Shi-Han significa com prazer. Xin, Xin, Han, Jang, Kai, Lei, Yan. Escreveu Zhuge Zihing num poema sobre a primavera. Com prazer, a natureza abriu os olhos para coisas novas. O programa era uma coisa nova, abre aspas, fecha aspas, para todo mundo, inclusive para mim. Eu estava só começando como apresentadora e tentava fazer algo que nunca se fizera no rádio. Desde 1949, a mídia era o porta-voz do partido. A rádio estatal, os jornais estatais e depois a televisão estatal forneciam as únicas informações a que os chineses tinham acesso e diziam todos a mesma coisa. A comunicação com alguém no exterior parecia tão remota quanto um conto de fadas. Quando Deng Xiaoping iniciou o lento processo de abertura da China em 1983, tornou-se possível para os jornalistas, caso fossem corajosos, tentar fazer mudanças sutis na maneira como se apresentavam as notícias. Também se tornou possível, embora talvez mais perigoso, discutir questões pessoais na mídia. Em Palavras na Brisa Noturna, tá? Em itálico, que é o nome do programa dela, né? Eu tentava abrir uma janelinha, um buraco minúsculo, para que as pessoas pudessem desabafar e respirar depois da atmosfera carregada de pólvora dos 40 anos precedentes. O autor e filósofo Lun Xun disse certa vez que a primeira pessoa que experimentou um caranguejo deve ter provado uma aranha também, mas percebeu que não era boa para comer. Adorei essa analogia. Esperando a reação dos ouvintes ao programa, eu me perguntava se iam considerá-la um caranguejo ou uma aranha. O número de cartas entusiasmadas que se empilhavam na minha mesa me convenceu de que eu era o caranguejo. A carta que eu recebi do garoto Zhang Xiaoshuan foi a primeira a apelar para minha ajuda prática e me deixou muito confusa. Informei o chefe da minha seção e perguntei o que devia fazer. Ele sugeriu, com indiferença, que eu entrasse em contato com o Departamento de Segurança Pública. Telefonei e contei a história de Zhang Xiaoshuan. O policial do outro lado da linha me disse que me acalmasse.
Esse tipo de coisa acontece muito. Se todo mundo reagisse como a senhora, morreríamos de tanto trabalhar. Gente, depois nós vamos discutir isso, né? Mas pelo amor de Deus, olha o que o policial falou. E de toda forma, é um caso perdido. Temos pilhas de relatórios aqui e os nossos recursos financeiros e humanos são limitados. Se fosse a senhora, eu pensaria bem antes de me envolver. Aldeães como esses não têm medo nem de ninguém, nem de nada. Mesmo que fôssemos até lá, poriam fogo nos nossos carros e espancariam os nossos oficiais. Eles fazem o impossível para garantir que suas famílias se perpetuem, pois deixar de produzir um herdeiro seria uma ofensa contra os ancestrais. Então, o senhor está me dizendo que não vai assumir responsabilidade por essa garota? Eu não disse isso, mas o quê? Mas não é motivo de pressa, podemos ir passo a passo. Não se pode deixar alguém morrer passo a passo. O policial deu uma risadinha. É por isso que dizem que os policiais apagam incêndios e os jornalistas ateiam fogo. Qual mesmo chama o seu nome? Shin Han, respondi, rilhando os dentes. Sim, Shihan é um bom nome. Está bem, Shihan, vem até aqui, eu vou ajudá-la. Disse como se ele me fizesse um favor e não como se cumprisse o próprio dever. Vou tomar uma água, gente, peraí, só um pouquinho. Desculpa. A Van, eles normalizando um absurdo, exatamente. Tipo assim, não posso fazer, não vou fazer nada. Não é pra salvar uma vida, se não é pra salvar todo mundo, não vamos salvar ninguém. Bem por aí, Van. Voltando à leitura. Fui direto à sua sala. Era um típico oficial de polícia chinês, robusto e alerta, com uma expressão astuta. No interior, disse ele, o céu está no alto e o imperador está muito longe. Na sua opinião, a lei não tinha poder algum lá. Os camponeses temiam apenas as autoridades locais, que controlavam seus suprimentos de pesticidas, fertilizantes, sementes e ferramentas agrícolas. O policial tinha razão. No final, foi o chefe do depósito de suprimentos agrícolas da aldeia que conseguiu salvar a garota. Ameaçou suspender o suprimento de fertilizante dos aldeães caso ela não fosse solta. 3 policiais me levaram até o povoado no carro de polícia. Quando chegamos, o chefe da aldeia teve que abrir caminho para nós por entre os moradores que nos xingavam e sacudiam um punho na nossa direção. A garota tinha só 12 anos de idade. Nós atiramos do velho que chorava e praguejava amargamente. Que morra seco. Meu Deus, que ódio, gente, que ódio. Não ousei perguntar pelo garoto que me havia... Não, o velho que chorava e praguejava. Meu Deus do céu. Não ousei perguntar pelo garoto, ainda bem, Shihan, que me havia escrito. Eu queria agradecer, mas a polícia me disse que se descobrissem o que ele tinha feito, os aldeães poderiam assassiná-lo e a sua família. Presenciando em primeira mão o poder dos camponeses, comecei a entender como, com auxílio deles, Mao derrotou Chiang Kai-shek e suas armas britânicas e americanas. A menina foi mandada de volta para a família em Xining, uma viagem de trem de 22 horas a partir de Nanquim, acompanhada por um policial e alguém da estação de rádio. Apurou-se que os pais tinham contraído uma dívida de quase 10 mil yuanes, tentando encontrá-la. Graças a Deus por isso, porque eu já estava lendo aqui e falei, meu Deus do céu, que nem aqueles afegães que vão devolver a filha, sabe, para quem estava devendo, mas graças a Deus, na verdade, os pais gastaram uma fortuna atrás da menina. Imagina a dor desses pais, gente, essa menina amarrada, acorrentada. Meu Deus do céu. Continuando o capítulo, na página 15. Não recebi nenhum elogio por salvar a menina, só críticas por, abre aspas, deslocar soldados, causar agitação entre as pessoas, fecha aspas, e desperdiçar o tempo e o dinheiro da emissora. Fiquei abalada com essas queixas. Havia uma garota em perigo e ainda assim, ir em socorro dela foi visto como exaurir as pessoas e drenar o tesouro. Quando valia exatamente a vida de uma mulher na China? A gente, vou marcar isso. Espera um pouquinho, você sabe que eu com meu negócio aqui, tudo eu preciso marcar. Mas pelo amor de Deus, quando valia exatamente a vida de uma mulher na China? Essa pergunta começou a me perseguir. A maioria das pessoas que me escreviam na rádio eram mulheres.
Geralmente eram cartas anônimas ou assinadas com nome fictício. Muito do que diziam me causava um choque profundo. Eu achava que compreendia as chinesas. Lendo as cartas, percebi como estava enganada. Elas viviam uma vida e enfrentavam problemas em que eu nem sequer sonhava. Muitas das perguntas que me faziam tinham a ver com a sexualidade. Uma queria saber... Gente, para, que fofa. Uma queria saber por que o seu coração se acelerava quando ela esbarrava por acaso num homem no ônibus. Outra perguntou por que começava a suar quando um homem lhe tocava a mão. Durante muito tempo, toda conversa sobre assuntos sexuais fora proibida e todo contato físico entre um homem e uma mulher que não fossem casados tinha levado à condenação pública, sendo combatido ou mesmo à prisão. Mesmo entre marido e mulher, conversas íntimas na cama podiam ser interpretadas como prova de comportamento delinquente. Ah, não, lá eu marcando de novo, mas pelo amor de Deus. Mesmo entre marido e mulher, conversas íntimas na cama podiam ser interpretadas como prova de comportamento delinquente. E em briga de família, eram comuns as pessoas ameaçarem, denunciar os parceiros à polícia por haverem incorrido nisso. O resultado foi que 2 gerações de chineses cresceram com os instintos naturais em confusão. Eu mesma era tão ignorante que aos 22 anos de idade tinha me recusado a ficar de mão dadas com um professor numa festa ao ar livre em torno de uma fogueira por medo de engravidar. A minha compreensão da concepção vinha de uma linha no livro. Eles se deram as mãos ao luar. Na primavera tiveram um robusto filhinho. Oh, gente, tadinha. Peguei-me querendo saber muito mais sobre a vida íntima das chinesas e decidi começar a pesquisar os seus diferentes antecedentes culturais. O velho Shen foi a primeira pessoa com quem falei sobre o meu projeto. Tinha sido jornalista durante muito tempo e era altamente respeitado. Dizia-se que até o prefeito de Nanquim se aconselhava com ele. Eu o consultava com frequência sobre o meu trabalho por uma questão de respeito pela sua idade, mas também para me fazer valer da sua considerável experiência. Desta vez, porém, a reação dele me admirou. Balançou a cabeça tão calva que não dava para dizer onde terminava o couro cabeludo e começava o rosto e exclamou: ingênua. Fiquei surpresa. Os chineses consideravam a calvície como um sinal de sabedoria. Eu estaria enganada? Por que a ingenuidade querer entender as chinesas? Falei a um amigo que trabalhava na universidade sobre a advertência do velho Shen. Xihan, disse ele, você já esteve numa fábrica de pão de ló? Não, respondi desconcertada. Pois é, eu já. É por isso que eu nunca comi pão de ló. E sugeriu que eu visitasse uma para entender o que ele estava dizendo. Como sou impaciente por natureza, às 5 horas da manhã seguinte, fui até uma panificadora pequena, mas de boa reputação. Não tinha anunciado a visita, mas não esperava topar com nenhuma dificuldade. Na China, os jornalistas são chamados de reis sem coroa. Têm direito de livre acesso a quase todas as organizações do país. O gerente da panificadora não sabia porque eu tinha ido lá, mas ficou impressionado com a minha devoção ao trabalho. Disse que nunca tinha visto um jornalista levantar tão cedo em busca de dados. Ainda não estava totalmente claro. Sob a luz tênue das lâmpadas da fábrica, 7 ou 8 mulheres quebravam ovos num grande tonel. Bocejavam e picarreavam com um terrível som áspero. O som intermitente de cusparadas me deixou apreensiva. Uma mulher estava com o rosto todo lambuzado de gema de ovo, mais provavelmente por ter limpado o nariz do que por causa de algum estranho tratamento de beleza. Vi 2 operários adicionarem aromatizante e corante a uma fina pasta de farinha que tinha sido preparada na véspera. Depois, puseram os ovos na mistura, que foi despejada em formas numa esteira transportadora. Quando as formas saíram do forno, umas 12 mulheres embalaram os bolos em caixas. Tinham migalhas nos cantos da boca. Ao sair, lembrei de uma coisa que um colega jornalista tinha dito uma vez. As coisas mais sujas do mundo não são banheiros nem esgotos, mas fábricas de alimentos e cozinhas de restaurante. Nossa Senhora, decidi que nunca mais comeria pão de ló. Mas eu também não. O que ela vai falar agora, eu também não cheguei nessa conclusão. Mas eu não consegui entender a relação entre o que eu vira e a questão de entender as mulheres. Eu também não entendi isso. Qual foi a comparativo do amigo dela, né? Telefonei para meu amigo, que pareceu desapontado com a minha falta de percepção.
Você viu o que se faz para que aqueles bolos bonitos e macios se tornem o que são? Se você só os tivesse visto na loja, jamais teria sabido. Mas, ainda que você tivesse sucesso em relatar como a panificadora é mal administrada e como viola as normas da saúde, acha que isso faria as pessoas pararem de comer pão de ló? É o mesmo com as mulheres. Mesmo que você conseguisse acessar a recordações e aos lares delas, você seria capaz de julgar ou mudar as leis pelas quais elas vivem a vida? Além disso, quantas estariam dispostas a abrir mão do amor próprio e falar com você? Acho que o seu colega é realmente sábio. Fim do primeiro capítulo. Contem-me o que vocês acharam, por favor, dessa nossa introdução às boas mulheres da China. Gente, eu fiquei... Assim, esse é um livro para mim muito, muito tocante. A Aninha, gente, eu gostava tanto de pão de ló. Não, mas isso lá na China, né? Nessa panificadora. Vai que os outros lugares não são feitos dessa forma. Mas eu confesso que eu me marcou muito essa primeira história já, porque cada capítulo vai ter uma história longa. Esse primeiro capítulo é uma historinha curtinha, né? Que é aquela carta que aquele garoto mandou. Mas ainda assim, gente, eu fiquei tanto tempo pensando naquela garotinha de 12 anos de idade, acorrentada por um velho não, gente, mas assim, sabe, por uma pessoa que tem, bom, velho porque ela tem 12 e a menina, o cara tem idade para ser o avô dela, porque ele queria, né, ter mais descendentes. A Vânia, ainda bem que eu não gosto de pão de ló. É verdade. Mas o que vocês acharam da história? Toda panificadora tem seus segredos de patinhas de ratos. A Regina Araújo, eu já estou adorando a leitura. Essa leitura, como eu falei com vocês, eu acho ela muito forte, eu acho ela muito impactante. Eu gosto muito do modo como a Shin Han, vocês já viram nesse primeiro capítulo, como ela é humana. E isso eu acho que já vai fazer toda a diferença em todo o livro, sabe? Porque ela é de ir lá, você vê que ela não deixa as coisas baratas, ela recebe a carta e ela vai lutar, né? E agora ela quer descobrir tudo o que as mulheres chinesas passam e pensam. Então, o que as mulheres chinesas realmente pensam. A Vanessa Vieira, a primeira história já é chocante. Imagina as que vêm por aí. São histórias contando a ferida da alma dessas mulheres chinesas. É exatamente isso, Van. E é engraçado que só pelos títulos, assim, eu vou ler pra vocês só os títulos que a gente vai ler dos outros capítulos. Cada título mais forte que o outro. Esse primeiro que eu li pra vocês hoje, que nós lemos juntos, foi O Meu Percurso Rumo às Histórias das Mulheres Chinesas. O que a gente vai ler amanhã é uma das histórias pra mim mais impactantes. Esse segundo capítulo pra mim foi, assim, muito pesado. A menina que tinha uma mosca como animal de estimação. Imagina. A terceira, a universitária. Depois, a catadora de lixo. As mães que sofreram um terremoto. No que as chinesas acreditam. A mulher que amava mulheres. A Jandu é a Sol, né? Ela não se conforma com injustiça. A Vânia, fiquei feliz por ela ter conseguido ficar livre. Eu também. E o que eu mais gostei de tudo isso, depois eu vou terminar de ler os capítulos aqui pra vocês, mas o que eu mais gostei, só seguindo o raciocínio, e que me chamou muita atenção foi porque eu tinha esquecido, eu li esse livro já tem um tempinho, então eu tinha esquecido dos detalhes. Mas na hora que ela falou que colocou a menina no trem, aquela garota de 12 anos, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, ela vai chegar lá na casa dela e os pais são que nem os afegãos, a família, porque eu tô lendo muito livro afegão, né, gente? Vai devolver a menina porque foi usada para pagar alguma dívida ou para fazer alguma coisa, então vai voltar. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada. É quando ela fala que os pais já tinham gastado uma fortuna, gente, uma fortuna, atrás da filha que havia sido sequestrada. Então é aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, quer dizer, isso foi o que o policial falou, isso acontece na China inteira. Vocês vão ver os outros capítulos, vocês vão entender as cartas que essa mulher recebe. Porque a partir daí, ela como jornalista, ela começa a receber as cartas e a cada vez que ela vai resolvendo a situação e trazendo essa situação para o rádio, vão chegando novas e novas cartas. A Vanessa, tem algumas que li com nó na garganta. Tem uma que eu cheguei a chorar. Van, eu acho que essa deve ter sido a segunda. A menina que tinha uma mosca como animal de estimação. A Sol, lembrando das Herdeiras do Mar. Luciana Lu. Gostei da maneira como ela escreve. Também a vi como muito justa. A Nath, gostei do primeiro capítulo.
Lembrando a Herdeira do Mar, né? A Filineusa. Na China, na época do mal, era terrível e acho que não melhorou muito nos dias de hoje, é verdade. Acho que esse império está aos poucos desabando, não cabe mais nesse mundo. É muito pesado o que acontece lá, as histórias, né? Eu adoro tudo que vem da China, essas histórias, mas de forma geral são muito pesadas. Mas eu adoro aprender e entender um pouco mais. Mas nunca teve um livro como esse pra mim, sobre a China. Assim, pra mim é o livro mais, sabe, emocionante que eu já li. Ana Lu, sim, também eu pensei nisso. Alice, infelizmente as histórias são trágicas, mas há uma heroína por trás delas. Nossa, Alice, adorei isso que você falou, exatamente isso. Em cada uma dessas histórias, gente, existe uma mulher que está se entregando. E para elas é muito difícil, não é fácil. A Shihan, por isso que eu te falei que me lembrou muito a Svetlana. Ela também vai lá, ela tem um carisma, até pelo programa de rádio, em que as chinesas confiam muito, muito nela. Você vê que até o próprio garoto, ele poderia, se descobrissem que ele tinha mandado a carta, não só ele, como a família dele inteira seria assassinada. E ainda assim, por ela ser quem ela é, ele se sentiu confiante para mandar a carta. Outro capítulo, que eu falando que eu vou ler para vocês. O capítulo 7, a mulher que amava mulheres. 8, a mulher cujo casamento foi arranjado pela revolução. Esse também é outro, que pelo amor de Deus. 9, minha mãe. Nossa, o capítulo 10, a mulher que esperou 45 anos. Gente, eu chorei nesse capítulo. 11, a filha do general do Kuomintang. 12, a infância que não consigo esquecer. 13, a mulher cujo pai não a reconhece. 14, uma mulher moderna. E 15, as mulheres da colina dos gritos. Cada um desses capítulos tem uma história mais linda que a outra. Assim, é muito, muito, muito emocionante. Eu vou deixar todos os vídeos salvos, tá? Pra vocês, todos. Esse de amanhã é muito lindo, muito lindo. Vocês vão amar, não percam. Todo mundo comprou o livro ou vocês estão acompanhando por aqui? Como é que vocês estão seguindo a leitura? Ai, gente, eu acho que... Peraí, agora que eu vi. A Ana Lu, me deu medo dela ficar como errada. Eu também, Aninha. Por exemplo, por isso que eu te falei, eu comparei com as afegãs, né? Meu Deus, ou com as próprias... que a gente leu de Herdeiras do Mar, que também a mulher perde a virgindade e acaba sendo punida, né, pela família. A Regina, cada livro que você está fazendo a leitura coletiva, estou aprendendo tanto. Que delícia ouvir isso, Rê. Que delícia. E eu acho muito rico essa nossa discussão. A Lu, é muito ruim quando te trazem uma história uma história. Na escola sabemos de história pesada e às vezes está até fora da nossa governabilidade. Lu, eu fui visitar a escola, que é uma amiga minha daqui, ela dá aula lá. E ela pediu doação de livros, eu acabei fazendo aqui uma corrente do bem, vocês até mandaram muitos livros para ela, a Ionara, e eu fui visitar a escola. A escola fica no pé do Morro do Sabão, aqui em São Paulo, que eu nunca tinha escutado falar desse Morro do Sabão. E é um lugar muito, muito perigoso aqui de São Paulo, eu não tinha ideia. E as histórias que ela escuta e que ela começou a me contar foram tão pesadas, mas assim, que eu saí... Sabe quando você sai do lugar e falando assim, gente, como a gente tem que ser grata, porque o que eles têm é menos que nada. E é tanta violência que essas crianças sofrem, tanta história que é muito triste, muito triste. Tô com Kindle, a Vânia vai comprar ainda, a Cris comprou... Adri, vou reler o prólogo e o primeiro capítulo em seguida, porque tive que me ausentar um pouco, estava só ouvindo, perdi muito. Eu vou deixar salvo também, tá, Adri? Títulos fortes, a Lei falou, são muito fortes esses capítulos, mas são lindos, gente. A Vânia vai comprar ainda, a Lei tô com Kindle, a Lei Sena comprou o livro, a Fê só acompanho, a Sol comprou no Kindle um tempo atrás. Não comprei, cheguei há pouco, estou curtindo muito. A Priscila, que delícia ver isso. A Aninha comprou. A Regina acompanhou também no Kindle. Que ficará gravada. Já vou assistir assim que acabar para não esquecer nada. A Pri também. A Lu, Nusa, mora em Poá, tem alunos que te seguem. Jura, Lu, que delícia ouvir isso. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu estive agora na minha cidade, Sérgio Zé Moraes, lá em Minas Gerais. E eu fui visitar uma escola, chama Escola Estadual Wanda Reuter. E, gente, eu fui porque o diretor me chamou para conversar com as bibliotecárias, porque eles querem muito, eles já estão investindo muita coisa, mas eles querem investir muito na biblioteca e queriam sugestões de livro, essas coisas. E eu fiquei tão orgulhosa, porque quando eu vejo uma escola, sabe, que valoriza a leitura, que valoriza a biblioteca, me deixou, nossa,
me deixou muito, muito feliz. E aí vários alunos começaram a me seguir também, falei, nossa, igual essa escola do Morro Sabão também, vários alunos começaram a me seguir, fiquei muito, muito feliz. A lei aqui travou no começo, vou ler tudo de novo, mas eu já deixei, vou deixar salvo. Ai, gente, eu só tomar mais uma água, desculpa. Alicia, você mudou minha concepção de leitura, que delícia. Fico muito feliz. Esse é um livro que eu tô tão feliz de ler com vocês, porque é um livro que eu acho que é uma leitura tão importante, gente. Ela tem uma sensibilidade, essa mulher, eu entendo o desespero dela quando ela foi quando o cara no prólogo tentou roubar o manuscrito desse livro dela, porque pelo amor de Deus, imagina o desespero dela, todas essas histórias que ela pegou, perder tudo isso. A Vanusa, você sabe se tem mais livros da Shihan que chegaram a ser traduzidos para português? Vão, eu não sei. Lei, imagina estiver pessoalmente já te conhecendo, acho que é o Caio. Ai, que linda, filhota maravilhosa. Você é nossa influência literária, só fofa. A Cami, não consegui acompanhar hoje, vou assistir depois. Cami, eu vou deixar também o vídeo, gente, aqui salvo e vou colocar também no Telegram, tá bom? De qualquer jeito vai estar sempre aqui nos destaques, inclusive todas as outras leituras que a gente já fez também estão todas salvas. Sandra, essas leituras deveriam ser obrigatórias nas escolas, vocês não acham? Sandrinha, eu acho tão importante você entender eu até comentei isso nessa escola que eu fui, na escola Wanda Reuter. Eu até comentei, eu falei que seria muito legal que eles colocassem, por exemplo, como esse livro não chegou lá na biblioteca, de repente colocar para as crianças, para os alunos escutarem, que nem a gente está fazendo aqui, então colocar meu vídeo, eles escutam e depois eles debatem. Porque, gente, é um debate maravilhoso, maravilhoso. A Lê, o que ela tinha de mais valor naquela bolsa era o livro. Imagina, Lê, a mulher fez um trabalho de 10 anos em que ela recolheu todos esses depoimentos e que vocês vão ler nos outros capítulos, gente. É uma coisa emocionante, assim, é de chorar, é de chorar. Imagina ela perder tudo isso. Ah, Regina, meu netinho tem 4 meses, mas já estou comprando vários livros para ele. Não vejo a hora de poder ler para ele. É muito legal. Mas já dá para ler um monte de livros. A Dani, parabéns pela escola que está incentivando a leitura. A escola estadual, Wanda Reuter, a da Lu também acho que está fazendo isso, está incentivando. A do Morro da Sabão também. A Vanessa, as escolas poderiam ter mais projetos para incentivar a leitura. Inclusive, gente, quem tem escolas aqui, eu vou dar para vocês um contato que para mim é referência, tá? Que é a Lindoneide. A Lindoneide é uma querida, a gente já fez até um projeto aqui com ela de leitura, de corrente do bem. E ela tem projetos de leitura, ela cuida hoje de várias escolas eu acho que ela é do Ceará. Eu não me lembro agora o nome da cidade, mas ela cuida de várias escolas. E ela tem projetos incríveis, incríveis. Eu vou até marcar aqui o @ dela, porque, sinceramente, quem tem escola, professoras, falem com ela. Ela não vai aparecer aqui. Eu não sei de cor qual que é. Se vocês acham colocarem Lindoneide, vai aparecer, tá? Ela tem, juro, projetos incríveis. Ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou, Vanusa, eu descobri que quando você pega o aluno ela pegou um aluno de cada sala, e quando você pega esse aluno como incentivador de leitura, é uma outra approach. As crianças gostam muito mais, porque parece que tem a linguagem dela, sabe? A Peixe Luciana Lu, sou idealizadora do projeto Aluno Escritor. Lu, explica pra gente um pouquinho que projeto é esse, por favor. A galera no grupo achando que não ia gostar do grupo, e eu doida pra entender mais sobre a China e sobre essas vidas. Eu não vi, o pessoal do WhatsApp falou que achou que não ia entender. Gente, esse livro é maravilhoso. Pernambuco, ela é de Pernambuco, Lei? Não, eu acho que ela é de Recife. Aninha, você é uma comunicadora excelente, cara, consegue motivar a ler, parabéns. Nossa, Ana Isabel, obrigada, Aninha, me deixou muito feliz. Pensei que tivesse sido de setembro. Vocês estão falando alguma coisa que eu acho que eu perdi, alguma mensagem aí que eu me perdi aqui agora um pouquinho. Mas eu acho muito legal usar, gente, para escolas que às vezes não tem esse livro, usa até essas nossas leituras coletivas como debate. Toda escola tem tipo um computadorzinho, sabe? Coloca lá algum grupo de alunos de roda de leitura, porque como eu leio em voz alta, eles não precisam me ver. Então eles podem escutar como se fosse um podcast e depois vocês debatem. Eu acho que dão leituras incríveis. Aquele Nota sobre Luto que a gente já tem aqui vai dar uma leitura incrível. A Trança, gente, é maravilhoso, vai dar uma leitura incrível também.
E esse As Boas Mulheres da China, eu acho que imbatível. Eu acho que dá para vocês fazerem umas leituras para quem tiver escola, professores, até com os alunos ou amigos, dá para fazer uma bela discussão, um belo debate, sabe? Vai ser bem, bem legal. Então, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse primeiro capítulo? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui o que o pessoal vai falar. Mas estamos começando agora com nossas Boas Mulheres da China, já começando a marcar. E amanhã, às 18 horas, estaremos aqui para ler esse capítulo que é... Gente, esse capítulo Respirem, estejam aqui comigo para este capítulo. A menina que tinha uma mosca como animal de estimação. É uma coisa. Melhor podcast da vida. Então, amanhã, às 18 horas, a Van, a luz é cheia de luz, está acompanhando as leituras coletivas, é tão gostoso. Eu tô amando, vó, tô amando. Obrigada pelo carinho, minha amiga linda. A Sandrinha, porque são histórias fortes e verídicas. Então, Sandrinha, eu acho legal isso, você ter esse debate com os alunos e trazer para os alunos umas histórias, gente, que é de uma outra cultura. Isso para eles é normal. Você viu que as mulheres, ela achou, com 20 e poucos anos, ela achou que ela fosse engravidar porque se recusou a segurar na mão de um professor porque ela achou que ia engravidar, por causa de um livro que ela leu. Imagina isso. Minha mãe amando. Minha mãe escreveu aqui, amando. Gente, minha mãe é assim, tudo que eu faço ela acha lindo. Então, mãe, você é suspeita, tá? Não vem fazer elogiar sua filha, não, que a senhora é bem suspeita. Gente, minha mãe, toda live que eu tô, ela tá. Todo post que eu faço aqui no Facebook, ela responde, ela coloca comentário, é muito bonitinho. A Lu tá explicando sobre o projeto dela. Os alunos são convidados a participar do projeto, fazem oficinas falando de um tema e depois eles escrevem, juntamos o texto e depois o resultado final é o livro. Caramba, Lu, que demais! Fantástico! Quero passar 3 horas aqui. Ó, a Vanessa, não percam a história de amanhã, impactante. Gente, não percam. É maravilhoso. Figurinhas. Gente, então, olha, amanhã... Capítulo 2, As Boas Mulheres da China, aqui às 6 horas. Esse de amanhã, preparem o coraçãozinho, porque o emocional amanhã vai ficar abalado. Já fica a dica. Ah, Luciana, sou muito a sua mãe, fofa. A Vânia, eu queria há muito tempo ler esse livro, muito feliz de poder estar conseguindo. Que legal, Vânia, adorei saber disso. Gente, então, espero vocês amanhã. Outra coisa, minha mãe viu filha bonitinha, com coração. Eu vou mudar provavelmente o cronograma das Boas Mulheres da China, porque eu havia colocado um respiro sexta, sábado e domingo. Mas eu vou mexer lá no nosso canal do Telegram e vou mudar isso, porque a gente vai continuar lendo. Eu quero ler direto essa semana e a outra, pra gente, ó, adiantar essa história. E de sábado agora, dia 16, terceiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Não se esqueçam, gente, Vasalisa, a boneca sabida, tá bom? Espero vocês amanhã aqui, então. Logo mais eu coloco o cronômetro pra gente. Beijos e até amanhã.